Livro de Josué, no capítulo 3, de 1 a 4. Josué 3, de 1 a 4. Vamos ler comigo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de passarem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Meus irmãos, os aspectos proféticos de Israel, em muitos textos da palavra de Deus, eles são semelhantes aos aspectos proféticos que vive a igreja em determinadas situações. Israel estava saindo do deserto e entrar na terra prometida. E nesses 4 versículos nós vamos ver alguns pontos que são fundamentais, que são mencionados aqui como uma situação que viveu aquele povo, e nós vamos ver os paralelos, não as coincidências, mas os paralelos da nossa situação, da nossa posição. Israel estava vindo do deserto, a caminhada longa, as dificuldades, as disputas, os inimigos, os traidores que estavam dentro, a acomodação de Israel na caminhada, o desrespeito aos líderes, as consequências. Então há uma história, mas nessa história Deus esteve presente, agiu, dirigindo, governando e abençoando aquele povo. Ao momento que eles chegam e rodam a montanha de Esaú, onde ficam um tempo ali, até que aquela geração antiga praticamente morre. Aqueles que saíram lá do Egito, aquela geração desaparece e entra uma nova geração. Houve um momento que veio a ordem: virai-vos para o norte. Eles estavam rodando a montanha de Esaú. Quando você fala rodar a montanha de Esaú, eles estavam de fato parados. Eles estavam olhando aquilo que, na verdade, ocorre e tem ocorrido, às vezes, conosco, com a igreja, com aquilo que nós vimos e daquilo que nós saímos, rodando a montanha de Esaú. Qual o problema de Esaú? O problema de Esaú ele era profano. Esaú trocou aquilo que era espiritual pelo material. E o povo estava rodando aquilo. A montanha de Esaú não tinha nada, tudo seco, nada. Era somente o esforço pessoal. Não funcionava. Mas eles estavam rodando ali, até que veio uma ordem assim: virai-vos para o norte. Muito bem. A partir dali, o povo devia entrar na terra prometida. Os espias já tinham ido à frente, e só 2 daqueles todos que foram mandados voltaram com um relatório animador. Os demais ficaram amedrontados. A terra é de gigantes, o povo é hostil. Tudo o que eles disseram, os espias,
de forma negativa, estava certo. Na razão dele estava certo. Mas os outros dois, que eram Josué e Calebe, eles tinham outro relatório. Não, tem tudo isso, na verdade, mas o Senhor é conosco. O Senhor esteve conosco em todos os lugares, em todos os momentos, e nós vamos entrar na terra, o Senhor vai nos dar a terra prometida. Como é difícil tomar uma decisão. E um dia nós tivemos que tomar uma decisão desse tipo. As dificuldades eram muito grandes. O que estávamos vivendo é o que muitos vivem ainda, né? Impiedade. Em volta da montanha de Esaú, rodando aquilo que é material, que não tem significado, que tira a visão do caminho, que desvia o homem para dentro dos seus interesses e roda em torno dos seus próprios interesses e se esquece da terra prometida. Nós chegamos a isso, nós estamos diante desse quadro, e nós não podemos dizer que alguns não estão nessa situação aqui. Não queremos botar religiões, grupos, não, nós queremos falar para os irmãos aqui. E não temos dúvida nenhuma que alguns ainda pensam nisso. Houve ali alguma coisa, então estão ainda cocheando entre dois pensamentos. Mas as decisões tinham que ser tomadas. E agora Josué estava à frente, já era uma mudança. A mudança era radical. Porque enquanto Moisés, calado, homem humilde, manso, aguentava certas coisas, não tinha trazido o povo cansado, era natural. Josué não, Josué ele veio logo para definir a coisa. Olha, vocês escolham quem vocês querem servir, né? Querem ficar com Deus dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, vocês tinham que dizer. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estava definido. O povo ia passar, tinha que passar. Mas o texto nos mostra aqui que eles iam passar por uma terra que eles nunca antes tinham passado. A nossa experiência com relação à obra foi exatamente essa. Nós sabemos que nós tínhamos que sair de onde nós estávamos. Rodar a montanha de Esaú não dava mais. E nós íamos ter que passar. E o texto, eu gostaria até que o irmão fizesse aquele roteirozinho, porque é muito fácil para nós, passando aqui. Veja aqui, não tem o coloridozinho não, né? É bom também assim, que é melhor do que, né? Que é tanto colorido, não é mesmo? Aqui, o povo estava passando, ia passar e entrar aqui nessa região de Jericó. Moisés já tinha ficado para trás. Ele ficou no Monte de Nebo, também Pisga. Ele tinha levado o povo até ali, agora ele olha a terra prometida. O que ele vê, na verdade, ele vê um oásis, que era Jericó. Todos conheciam, lugar de muitas fontezinhas de águas. É a terra das palmeiras, das romeiras, das videiras, da figueira, né? Então, a terra que estava prometida como a terra que mana leite e mel. Moisés tinha ficado ali, longe, já sem ser atendido do que ele queria. Ele disse, eu queria ver a terra. Eu disse, não, você não vai ver a terra, você vai ficar aqui, porque daqui para frente eu tenho uma outra coisa para o meu povo. Então, se nós observarmos, nós vemos que Deus, Ele fez assim conosco, tem feito assim conosco, nós entendemos isso claramente. Até ali, Moisés, tudo muito bem, o Espírito Santo nos trouxe, e há tantos que estão aqui, mas agora o povo estava diante de um desafio: vai entrar na terra ou não vai? Mesmo desafio que nós estamos vendo. A igreja tem 2000 anos, e a pergunta é essa: a igreja vai entrar na Canaã, vai ou não vai? Essa é a pergunta. Mas para entrar na terra, então era necessário que algumas coisas fossem feitas. Primeiro, era o governo estava ali. Olha, vamos juntar o povo primeiro à borda do Rio Jordão. A caminhada, né, que era de Sitim,
né, até Jericó. Era uma caminhada e um tempo eles deviam parar em torno do Rio Jordão e todos no mesmo, quer dizer, na mesma posição para passar. Não é que eles tinham que se espalhar pelo rio, não. Eles tinham que estar concentrados para essa partida. Nós começamos a entender que essa passagem, ela tem que ser de corpo. Não é um do lado, eu posso passar aqui, outro passou ali, não. Nós estamos mostrando, o Senhor tem nos mostrado que esses momentos de definição da obra, eles exigem comando, exigem governo, existe aquilo que é do Espírito Santo, que é corpo, tem que passar por um lugar, todos vão passar pelo mesmo lugar. Por quê? O Jordão estava em cheias, e para passar em cheias ali, era impossível, mas o Senhor ia abrir um lugar no Rio Jordão, para que o povo passasse por aquele mesmo lugar. Quem quisesse passar por outro lugar, por certo, não ia conseguir passar. Cada cheias podia, né, morrer carregado pela corrente, afogado, todo mundo sabe. O povo tinha que passar ali. Isso era muito importante. E eles ficaram, diz a palavra do Senhor, 3 dias. Irmãos, nós não tínhamos uma noção do que era o sacrifício de Jesus. Nós não sabíamos. Ser crente era ser crente. Então Jesus nasceu, Jesus morreu, dia do Natal, Ano Novo, não sei o quê, né? E aquelas coisas todas. Jesus ressuscitou, aquilo que o cristianismo são festas, são comemorações que existem aí. Jesus era muito bom, então, mas nós não tínhamos a experiência de morte e ressurreição. Nós não sabemos que Jesus estava tão presente, tão vivo, quando nós começamos a perceber. Então tinha que parar ali. Nós tivemos que parar um momento. A obra é uma experiência que você tem que viver a partir de um corpo onde você entende que você, há um momento onde você para e tem a experiência de salvação, que é uma experiência completa. Não é só de morte. A de morte a religião faz e faz muito bem. Leva aromas, aquilo que Maria fez, leva flores, tudo isso, chora, oh, maravilha! E quando diz que Jesus ressuscitou, é foguete. É isso mesmo. Agora, nós entendemos que não era aquilo, que aquelas comemorações não podiam ser assim, e que nós tínhamos que passar o Rio Jordão. Era a experiência, não adiantava, e nós não íamos ter um povo passando o rio sem a experiência da morte e ressurreição. Os 3 dias, o povo estava todo pronto, os responsáveis estavam dando as ordens, e a grande ordem, outra, e era fundamental, a arca passa primeiro. E diz mais: vocês vão passar por um caminho que nunca antes passastes. Então era uma incógnita para nós. Nós chegamos até aqui, meus irmãos, trazidos. Não foi uma deliberação nossa. Eu não gosto de movimento. Não, nós queríamos movimento mesmo. Tinha um grupo, e até hoje tem um grupo que ainda quer movimento, mas o Senhor disse que não. E nós entendemos, a nossa compreensão é que movimento não tem governo. E governo, sem disciplina, passa gente, grupo, massa, que não tem identidade. Eu estava conversando com um pastor de uma igreja que nós respeitamos, amamos, e eu gostaria muito que não estivesse acontecendo o que ele está dizendo. Ele diz assim: fulano, a minha tristeza toda, nesses últimos tempos, é que minha igreja perdeu a identidade. Eu disse: você sabe por que ela perdeu? Porque ela tinha 2 doutrinas. A doutrina que era de usos e costumes, era roupa, cabelo, isso, aquilo, tá? E se bateu, pegou naquilo. E de um dom que foi se desgastando. Você só tinha um dom, é que se acabou, foi se acabar. Eu não estou dizendo que isso se acabou, que esse grupo se acabou, mesmo porque não interessa a nós isso. Nós amamos esses irmãos e queríamos muito que a liderança se mantivesse na presença do Senhor,
sem depender dos artifícios que estão aí, pensando que Jesus está precisando dessa coisa que está sendo feita aí, que é do interesse humano, que não tem nada a ver com Jesus, nem com o Espírito Santo. Mas vamos aqui. Há dias atrás, saiu no jornal aqui, um cidadão que tem o nome de uma igreja, essa igreja, que nós respeitamos, foi preso por motivos os piores que você pode imaginar. Com criança, com essa coisa toda, até filha, ele, né, fez o que não devia ter feito, preso. E perguntaram de onde era, é da igreja tal. E a igreja tal não se manifestou. Sabe por quê? Porque ele não é ligado à igreja, ele tem só o nome daquela igreja. E os irmãos todos ficaram com aquela pecha. Quer dizer, todo mundo faz parte daquela igreja. Porque ele mudou, ele usa igreja fulano de tal, aí bota o nome dela, que ele quis. Resultado, um escândalo. O outro, lá em São Paulo, saiu na Veja, para quem quiser ver, ou Isto É, né, dizendo que estava tudo liberado. Tudo liberado. Então, um grande líder desse grupo. Então, ele estava dizendo assim, eu estou sem saber o que é que eu vou fazer. Eu digo, ó, isso é uma situação de fato difícil. A falta de identidade. A falta de identidade, cada um faz o que quer. Uma igreja sem governo, sem quem tem que diga o sim e que diga não, ela não vai prosperar. Eu sou hoje um grande líder, um exemplo. Não tem nada disso, todo mundo sabe disso, né? O camarada já falou, já vai ele ali, eu também. Então está tudo bem. Um grande líder não funciona, porque ele amanhã vai cair, amanhã ele vai ter dificuldade. Isso não, como diz esse filme, nós já conhecemos, a nível internacional, grandes, lá nos Estados Unidos, grandes nomes de televisão, se acabar. Eu não estou dizendo que aqueles estão em televisão, não, mesmo porque do meu modo de ver, eu estimo que tudo continue do jeito que está, não piorando, está ótimo. Para nós é que não serve isso, mas observe, porque nós temos um compromisso, e nós sabemos de onde viemos, nós sabemos onde estamos e para onde vamos. Mas uma coisa é importante, quando o Senhor nos chamou para essa obra, Ele nos trouxe e disse assim, eu vou na frente, e diz o texto aqui, haja distância entre vós e a arca. Aí eu comecei a perceber uma coisa, o governo do Espírito, ele não se mistura com gente. Gente tem que ir atrás. Ou é o Espírito Santo que vai na frente, ou é gente. Se a gente só dá problema, é meter a mão na arca, como Uzá caiu lá, é aquela turma que morreu porque queria ver o que estava dentro da arca, é o curioso. Olha aqui, não é para nós. A arca era um instrumento que Deus colocava, como colocou em certos momentos, para que o povo entendesse que Deus estava presente e que o governo dele estava presente. O que tinha dentro da arca? Tinha a tábua, né? Era a palavra, tábua da lei, que era a palavra, o Pai. Tinha a vara de Arão, o governo do Espírito Santo. E tinha o que mais? O maná, que era a figura de Jesus como o pão da vida. Então aqueles elementos estavam ali. O que estava ali dentro da arca? A Trindade. Aquilo não era para homem meter a mão, não. E nós tivemos experiências duras, quando vimos alguns querendo meter nisso. Dar nota sobre a Trindade, falar algumas coisas que o Espírito Santo estava fazendo, eles queriam reagir, não deu certo para eles não. Queriam botar a mão, caíram, para tristeza nossa. Meus irmãos, e aquilo dali, tudo tinha um significado lá e para nós também. Aí nós começamos a ver o seguinte: primeiro, a palavra era fundamental. A palavra, para nós, ela estava aberta, e nós vimos uma única coisa, uma coisa muito simples, é que a Bíblia fala de homens que agradaram a Deus e homens que desagradaram a Deus, só isso, nada mais. Os que agradaram foram os que obedeceram, os que desagradaram foram os que desobedeceram. Eram iguais, as oportunidades eram as mesmas? Eram. O Saul tinha a mesma oportunidade que Davi teve.
Ele foi até escolhido o primeiro rei, e era até forte, bonito, tudo mais que Davi não era. Mas as oportunidades eram e são as mesmas. E o homem é quem define sua posição. Ou ele vai obedecer a Deus ou vai obedecer o homem. Ou a sua própria razão, a sua igreja, a sua denominação, essas coisas que estão por aí, que deve funcionar, mas que na obra do Espírito não funciona. Para a tristeza de muitos. E eu quero dizer uma coisa, não queria nada disso não, eu queria aquilo que eu achava que estava na minha cabeça. E aquilo que eu achava na minha cabeça para tirar, foi um sofrimento. Foi um sofrimento teimoso, não é? Turrão, complicado. Eu tinha muita coisa. Não era coisa ruim, não. Eu só fui preso 2 vezes no exército, mas eu só andava armado. Então eu era gente boa. Mas, entendeu? Tinha essas coisinhas, né? E presbítero da igreja. Pregava, estava um dia inteiro sentado para pregar, poder pregar. Mas veja aqui, está tudo certo, eles não têm culpa nenhuma disso, a culpa era minha. Vejam os irmãos, primeiro, a palavra nós começamos a ver que não era letra. Aí nós começamos a ver que além da letra havia uma vida, a vida que era do autor da palavra. Não era a inspiração só, a inspiração existiu, mas era preciso que a revelação confirmasse essa inspiração. E a revelação, ela confirma a inspiração num conjunto, não é numa coisa isolada. Não depende da razão, mas depende da vontade do Espírito Santo em revelar. E do homem que vai se anular e deixar que o Espírito Santo opere. E para isso, às vezes é preciso de um jejunzinho de 3 dias, 72 horas. O que é que custa? Qual é o problema? 72 horas não é nada demais. Quando você jejua 72 horas para consertar, tirar a sua vontade e entrar a vontade do Senhor, muda muita coisa. Com as primeiras 24 horas você está todo ainda está, né? Aí está dando para roncar de noite. Na segunda, você já diminui. Na terceira está falando baixinho. Ai, irmão, você chora, o irmão vem te abraçar, você chora, ai, irmão, ora por mim, entendeu? Você fica bonzinho, todo mundo vai achar você um santo. E isso só exigiu de nós, para poder botar a coisa no rumo. Eu não estou dizendo que ninguém deve fazer 72 horas de jejum, não estou dizendo. Estou dizendo um jejunzinho não é mal não. Para de quando em vez, não é mal. Esse jejunzinho até 9 horas da manhã é de obediência só. Esse jejum de meio-dia é para engordar. Então, quando você quiser consertar a sua vida de uma vez, se 24 horas não acalmou, 48. Agora, não tem caldo de galinha, nem suco de uva, não tem nada disso, é no seco mesmo, entendeu? O caldinho você fica, beleza, você só quer caldo depois. Mas isso foi nos mostrando, olha, um caminho que vocês nunca entraram, nós nunca tínhamos entrado, nós não conhecíamos isso que está aí, nós não sabíamos a beleza da palavra revelada, nós não sabíamos, era cada dia, era porção. A vara de Arão, meus irmãos, que mistério a vara de Arão, o governo do Espírito Santo. Por que ele botou a vara de Arão ali? Porque um dia, lá no deserto, foi estabelecido o culto, o Senhor mandou botar 12 varas atrás, lá atrás, além do véu, e depois mandou buscar lá, ver qual foi a vara que floresceu. Foi a vara de Arão. Era como se tivesse botado um cabo de vassoura seco, 12 cabos de vassoura, e de repente o cidadão só
tem um milagre aqui. Qual o milagre? Não, é que a vara ficou com seus gomos inchados, olha aqui, começou a brotar, que coisa extraordinária. Era o milagre do governo de Deus na vida da igreja, era o mistério do sacerdote e do sacerdócio, aquela vara que hoje para nós está mais do que viva e que produz hoje os frutos cheios de óleo. Eram os gomos que estavam inchados, que iam se abrir para produzir as amêndoas, o óleo. Meus irmãos, é o ministério sacerdotal que está à disposição do crente como o governo do Espírito, para te levar diretamente ao Pai, sem precisar de intermediários, exceto o Senhor Jesus. Nós não sabíamos disso. Nós confiávamos em muitas pessoas importantes, em série de conferências, nós tínhamos muito isso, mas não mudava nada, nunca mudou. Conversões devia existir, não tenho dúvida. Era um período, era uma época, era o deserto, mas agora não, agora vamos entrar, agora é para entrar na terra. Moisés ficou para trás, agora era Josué. Haja distância. Meus irmãos, a operação do Espírito Santo não pode, voltando, ser misturada com as ideias de gente. Não é homens, pessoas importantes vão à frente. Quem vai na frente é a arca. E por onde passar a arca, ali será o vosso caminho, porque é o caminho de santificação. Onde Jesus é o caminho, o Espírito Santo te conduz nesse caminho e você vai chegar à terra prometida, que é a vida eterna. Caminho, verdade e vida. Qual o problema? Então as revelações aí mais do que claras. Meus irmãos, a luta foi toda essa. Precisávamos passar. Precisávamos chegar. 3 dias, estávamos saindo do deserto. Estava à beira do Jordão. Subíamos o Jordão e íamos passar ali. Vê se você passa a cidade de Jericó para dar um descansozinho. Né? Aqui, ó. Aí, Jericó. Aí, vai passando. Isso! Que beleza! O negócio está andando. É isso mesmo. Tá aí. Maravilha. Não volta não, rapaz. Estava tão bonito. Aí, aqui o Jordãozinho lá. Aí. Que coisa linda, não? Outra vez. Eu vou parar aqui. Está tão bonitinho, né? Ó, o Jordão estava ali. Em cheias. Meus irmãos, o Espírito Santo está sendo derramado. A cheia está aí. Está transbordando. O mundo não está vendo isso. A religião está rodando. A montanha de Esaú. Vai ficar no deserto. Voltar? Como voltar? Voltar pelo deserto? E o pão? E a roupa? Passar outra vez o Mar Vermelho de volta? Como? Meus irmãos, a salvação é uma experiência única. Teve ali, você não vai ter outra lá na frente, não. Pode ter suas dificuldades, você pode ter alguma coisa que você pode até vencer. Mas voltar atrás, como Coré, Datã, Abirão, de jeito nenhum. A terra vai abrir e você vai cair lá dentro. É o aviso. Não tem como voltar. Eles tinham razão, porque tinham saudade das panelas de carne. A carne, ela sempre está no pensamento. E a reclamação do povo que ficou lá no deserto era essa: vamos morrer de fome aqui. Já estava 40 anos, já é de fome, vocês vão morrer, vamos passar mais um aninho. Não, porque não mais outro aninho. Olha lá, deixa esse pessoal aí, né, ficar para trás e entra uma nova geração. O Senhor nos mostrou uma coisa, que nós estamos num desafio.
O caminho está aberto. Quem vai nos levar é a presença do Senhor, a Trindade. O mar, o rio, Jordão, está em cheias, é o derramamento do Espírito. Só tem um lugar para passar, um único caminho, que é Jesus. Não é quem vai te conduzir, é a arca, é a presença da Trindade. A arca, nós vamos encontrar a Trindade. O que é que tinha dentro da arca? Estava dentro da arca, era mistério. Era um mistério. O mistério do Espírito Santo. Que mistério era esse? A vara de Arão era o governo, era a direção. Uma madeira seca que ficou verde, criou gomos, produziu os frutos para dar o óleo. Era o governo vivo do Espírito Santo na vida. Então nós entendemos que nós tínhamos outra saída. Era um mistério. O temor do Pai. Nós passamos a ter temor. Não tínhamos temor. Farra, festa e religião, tudo é a mesma coisa. E não é. O Pai não está nisso, não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabe o que aconteceu conosco? Pessoas que vinham sem temor nenhum, mentiam, entregando dons. Mentira, mentira. Eu fiz uma viagem, nós tínhamos um problema numa região, eu cheguei lá, fui recebido por uma família. Uma senhora lá, até distinta, estava até grávida. Aí começou a falar mal e dizer uma porção de coisas de um grupo de irmãos que estava lá, que era o grande problema. Aí você diz assim, fala com ela que ela está mentindo. Eu disse, mas senhor, essa mulher vai ganhar um neném aqui, eu vou fazer como? Fala com ela que ela está mentindo. Eu digo, olha aqui, minha irmã, eu quero dizer uma coisa que o senhor me disse, me revelou. O que a irmã está dizendo não é verdade. Ela começou a passar mal. Eu disse, eu vou até orar para a irmã para não passar mal, tá bom? Eu orei, ela, pastor, é isso aqui, tadinha, foi até humilde, não sei se mudou de vida, não sei se trocou, porque eu nunca mais soube. Nós estávamos no presbitério, sentado, o pastor Antônio Carlos de Oliveira, não sei se ele está aí, se tiver, talvez se não tiver, não tem problema nenhum. E estava lá, uma irmãzinha da igreja dele, o pastor Antônio Carlos estava começando ali, mistério de uma igreja ali, na região, ele todo satisfeito, feliz, engenheiro, né? Nunca tinha visto ovelha, tá certo, era isso aí. Olha, eu trouxe uma irmã que ela tem algumas revelações para o presbitério. Não, perfeitamente. Ela é do grupo de intercessão, é uma serva abençoada. Mas olha, encheu a irmã de elogios. Entrou na sala, sentamos, perfeitamente. O que é que foi? Pastor, eu queria. Botou logo a mãozinha assim, virou os olhinhos, eu digo, Antônio Carlos, não vai dar certo isso não, hein? Eu toquei, e ela enquanto fechava os olhos, não vai dar certo isso não. Ela começou, tudo aí. Só. Primeira. Segunda, irmã, pode contar a segunda. Ela, Antônio Carlos, tudo triste, todo abatido. Eu acho que ele estava pensando que o errado ali era eu. E eu até aceitei, né? Porque a ovelha é dele, né? Não ia errar nunca. Era mais fácil o pastor errar do que a ovelha dele. Ele novo, né? Ele tinha uma consideração doida pela ovelha. Mas é simples. Contou a segunda. Quando ela começou a terceira, eu digo, vou falar uma coisa para a irmã. Vou falar aqui para o senhor pastor. Pastor, ela está no seu grupo de intercessão? Tá. Tira essa irmã desse grupo de intercessão, que tudo que ela está dizendo é mentira. Ele tomou um susto, porque ele não pensou que eu ia dizer aquilo. E o senhor mandou que eu dissesse. Eu disse, pastor, eu perdoo o pastor. Tá bom, irmã. A irmã pode ir embora,
que eu estou perdoado, está tudo certo. Não ficou mais uma semana. Meus irmãos, o temor, a pessoa que não tem temor ao Senhor, ela entrega um dom, e um dom é a mesma coisa, ele não sabe. Ela quer aparecer, chega assim, o Senhor tem me mostrado. Já começou errado, porque para começar não tem nada que entregar dom a vizinho. O dom vai para o ministério dá conta daquilo. Se ele não entregar, o problema é dele. Então, aquelas coisas meladas, aquela linguazinha bife lá, é sempre atingir alguém. O Senhor vai pesar a mão sobre o irmão. Eu vi o anjo com a espada desembainhada. E ele passava e cortava alguns pescoços. Aí eu perguntei, você não estava no meio, não? Tomou um susto. Senhor, não entrega esse tipo de coisa aqui, não? Que ninguém está aqui para isso, não. Isso vale lá em movimento, viu? As primeiras reuniões que nós tínhamos aqui, vi um grupo todo desse jeito, no movimento, animação, restauração, renovação. Foi uma luta. Na hora que o senhor estava batizando com o Espírito Santo, o camarada começava de lá a miar, a chiar, e vinha debaixo do banco, e vinha, segura, pega, escapuliu. Estou sendo abençoado, irmão. Você pode fazer tudo isso, mas faz em casa. Chega no quarto, faz em casa. Veja aqui, isso não é crítica a quem faz isso até, alegre, um momento de alegria. Você levanta a mão, eu por mim, há certos momentos que eu planto até bananeira, mas você não pode fazer isso assim, não é? O Espírito Santo, ninguém ouvia dom espiritual, porque a animação era tão grande que não adiantava o senhor falar. Espera aí, eu quero primeiro ouvir o que o senhor está falando. Se é uma revelação, eu quero ouvir. Se é uma interpretação de línguas, a palavra diz o seguinte: fale o segundo, cale-se o primeiro. Mas esse negócio assim, todo mundo falando, tem paciência. Então vamos fazer o seguinte: pode falar à vontade, e quando vocês terminarem, vamos ouvir o que o senhor tem para falar. Que é tudo que eu quero, é ouvir o que o senhor tem para falar. Tem interpretação? O primeiro, tem o segundo, cale-se o primeiro. Fale o terceiro, cale-se o segundo. Foi difícil, hein? Foi difícil. Mas era o caminho do temor. E aquilo que nós tínhamos que ter as experiências. Ou nós tínhamos as experiências, ou não tínhamos. Vou terminar. Nós tínhamos que passar, era um único caminho. Mistério, que o Espírito Santo é que te revelar. Mistérios. Palavra cheia de mistérios. Temor. Glória, a glória do Filho, que é Jesus. Nós começamos a entender que Jesus precisava ser glorificado. E as revelações que o Senhor nos deu no livro de Apocalipse, a respeito dele na glória, nós começamos a dizer, peraí, Jesus não é esse mendigo que está todo mundo aí, precisando de tirar esmola para ele. Não, Jesus está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, vestes talares, sacerdócio pleno, cabelos como a lã branca, pensamentos santos. Meus irmãos, nós começamos a pensar em Jesus glorificado. Os cultos tinham que ter outro significado. Morri na cruz por mim, quem fazes como por mim. Não, Jesus morreu na cruz, mas nós não estamos chorando porque ele morreu na cruz, não. Nós estamos glorificando porque a cruz que ele morreu foi que nos levou à eternidade. Começamos a mudar, era tudo. Tínhamos que passar por um lugar nunca, e chegamos até aqui.
Aí você diz assim, paramos? Não. Não temos que parar. Os irmãos estão vendo hoje, né, o que estamos falando sobre salvação. Temos 30 mensagens já só sobre salvação, mostrando que a salvação é aquilo que o mundo não está nem sabendo. Salvação é correr atrás de trio elétrico, desfile de bandas, que até diz que é avivamento isso, entendeu? É banda gospel cantando, é o cantor gospel, desfile desse que tem por aí, segura peão, essas coisas estão aí, né? Essas manifestações que o Espírito Santo dispensa, ele não precisa disso. É uma vulgarização, a pior que existe. Não é porque é o mundo que está fazendo, não. É porque aquele que diz que foi batizado com o Espírito Santo está fazendo. Esse é que é o problema. Isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eu digo isso, eu não estou acusando ninguém. Eu estou dizendo que você não pode fazer isso. Ou não deve. Poder você pode, você não deve fazer isso. Porque se você quer vida eterna, é uma diferença muito grande. Você vai discutir obra do Espírito com religião? Eu pergunto, quem está doido aqui? Porque a minha religião, você não tem nada para discutir. Você está discutindo a obra do Espírito, você está passando no outro nível, completamente diferente. É o Senhor que está te ligando na eternidade pelo Espírito Santo. Não são símbolos, não são cruzes, não são gestos. Mas é a sua posição diante do Senhor. O único caminho. Mistério, temor e glória. Caminho da revelação para a prática da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a prática dessa verdade leva o homem à vida eterna. Eles tinham partido de Sitim. Eles iam entrar na terra prometida. Tinham que passar o Jordão. Eles iam entrar para as grandes dificuldades. A eternidade está diante de nós. Mas não é sem dificuldade, não. Estamos na terra, deixa o Espírito Santo te levar. Você vai passar por um caminho. Só que o Espírito Santo é Ele que vai fazer isso. Nós entendemos isso. Cansamos de querer programas, projetos humanos, cansamos de querer isso. Mesmo porque todos os programas que eu vi, nenhum deles se cumpriu. Nada. Este ano, aí reuniu aquele grupo de pessoas bem intencionadas, pessoas boas, melhores do que eu até, que criam em tudo aquilo, eu não estava crendo mais. E eu até chegava a certo momento e disse, Senhor, olha, eu estou em dificuldade, porque esse negócio é esse que está aí, como é que eu vou fazer? Onde é que o senhor quer que eu vá? Para que lado o senhor quer que eu vá? Estou sem saber, hein? O negócio para lá está animado, hein? Ó, aqui, lá todo mundo vai para o céu, como é que vai ser, hein? Chegou numa reunião lá na cidade, em Brasília, nós um grupinho, e tal, do outro lado estava uma festa religiosa lá de irmãos, e vôlei, e basquete, e piscina. Eu disse, Senhor, nós não temos nada disso, nós estamos perdidos aqui. Se o negócio para ir para o céu é aquilo lá, quem é que vai daqui para lá? Todo mundo de biquíni. Pois é, Senhor, está difícil. Meus irmãos, um caminho. O nosso tempo é curto. A passagem tem que ser rápida. O corpo está aí pronto para seguir. Quem está fora do corpo, tu está fora da igreja Maranata, isso é problema seu, não é meu. Não estamos dizendo isso. O corpo é aqueles que são guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Só isso. Se você está obedecendo, está dirigido, está no corpo, qual o problema? Não estamos falando de religião, estamos falando da obra do Espírito. E até, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, nós não estamos crendo nesse povo que está todo na obra não, que diz que está na obra, não estamos crendo não. Nós não estamos crendo de jeito nenhum, e eu mesmo não estou crendo. Mesmo porque eu já fico preocupado, quando vejo muita gente, eu digo, Senhor, como é que fica isso aí? Essa turma toda vai, e eu?
Tem um lugarzinho para mim, né, senhor? Para mim, a minha esposa, né? Naturalmente, né? A minha filha, os netinhos, né? Não é isso que eu sempre digo aqui. Eu tenho um genro também, mas é um assunto para a gente tratar depois. Aí ele vai também, que é gente boa, especialmente quando está dormindo. Mas olha, meus amados, vale a pena andar por esse caminho que antes nunca passamos. A religião passa todo dia a mesma coisa, repete o que diz a Constituição. Pá. E por aqui, Agostinho disse aquilo, um negócio que ninguém sabe o que é que Agostinho disse e para quê nem para quê. Porque Tomás de Aquino, Kierkegaard, então lá vai inventando coisa. Barth, Bultmann, Brunner, Altzer, gente que nem crê em nada. Estou dizendo que eles não creem não, estou dizendo que gente ali, o Altzer pelo menos não crê em nada. Professor de teologia nos Estados Unidos. Olha, nós estamos falando, não somos contra teólogos, nem teologia, nem filosofia, nem filósofo. Só queremos dizer o seguinte: isso não leva ninguém à eternidade. Querem ver que não leva? Quantos aqui, a não ser um grupo que está aqui, de pastores que eu não faço esse desafio, nem para os nossos, que alguns estão fazendo escondido. Quantos aqui tem curso de teologia aqui para levantar a mão? Ali, ó, aquelezinho ali, pobre coitado. Ali, umzinho. Então só ele vai para o céu. Meu irmão, me leva nessa. E ele é da Bolívia, né? Bolívia, então a Bolívia está com tudo. Eu vou morar na Bolívia. Porque se só teólogo vai para o céu, só ele que vai. Então vamos sair, meus irmãos, deixar ele sozinho aqui, rezando por nós, orai por nós. Meus irmãos, é um servo de Deus que está aqui, e é uma bênção saber que tem servos de Deus aqui, tem curso de teologia, seja lá o que for. Nós temos aqui um russo aqui, veio lá de Moscou, doutor em teologia. O presidente do presbitério que foi aqui, nos antecedeu, né? Tinha curso, ele recebeu um título de doutor em teologia, era doutorado em teologia, fez curso lá na universidade, lá nos Estados Unidos, o Instituto Moody, tirou primeiro lugar em tudo, veio para cá e ganhou o título, foi chamado para defender uma tese de doutorado. Ele defendeu a tese com grau máximo, pastor Eduardo Dodge. Doutor em teologia, em divindade. Doutor em divindade. Eu de quando veio falar: Dodge, como é que vai ser esse negócio? Você é doutor em divindade, dá para chegar perto de você? E era, né, um servo de Deus, né? Um homem de Deus que nunca falou, ninguém nem sabia. Nem eu sabia, só depois de um certo tempo. Um caminho por onde nunca passaste. Corpo, revelação. Se o Senhor não revelar, e a bênção da presença do Senhor, da Trindade, mistério, temor e glória. Vamos ficar de pé.